Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo hoje ele poderia entrar naquele quadro que a gente tinha aqui do óbvio precisa ser dito, porque eu vou trazer um tema que para muita gente vai achar que é batido, mas como às vezes chega gente nova por aqui, eu queria deixar esse vídeo aqui para quem está chegando agora, ou para quem quer relembrar esse assunto, ou para quem quer se aprofundar nesse assunto, que são reconhecendo os sinais de uma conexão de alma. A gente vai falar sobre os sinais de uma conexão de alma verdadeira, e aí eu vou fazer uma recapitulação do que são chamas gêmeas, como esse vínculo se manifesta na vida prática, no plano espiritual, e como a gente pode navegar essa jornada tão intensa e transformadora. Esse tema pode parecer que é só para quem está no início da jornada. Mas, como o próprio quadro fala, o óbvio precisa ser dito, às vezes a gente está tão acostumado a ouvir determinada coisa que a gente não para realmente aprofundar na sabedoria daquilo. Então, para quem já conhece o tema, já está cansado, já está aí no meio da jornada, quase no final, ai, não é para mim. Para um pouquinho, me escuta, talvez você ache um insight aqui que você nunca esperou receber e seja exatamente aquilo que você está precisando ouvir nesse teu momento de jornada. Vamos começar pelo primeiro passo, aquela recapitulação que a gente faz sempre em alguns vídeos, que é o que são chamas gêmeas. Chamas gêmeas são duas expressões da mesma alma, separadas em corpos diferentes. Eu nem gosto de usar a palavra alma, então vamos substituir para essência. Chamas gêmeas são duas expressões da mesma essência, separadas em corpos diferentes. São diferentes de almas gêmeas e de relacionamentos kármicos, porque é uma conexão que não vem só para viver o relacionamento físico, ela vem para transformar o casal de chamas de dentro para fora. E encontrar nossa chama é encontrar o espelho da nossa alma. E por que é uma conexão tão diferente de tudo que a gente vive? Por que é uma conexão tão intensa? Porque a energia das chamas é extremamente magnética, espiritual e incontrolável. Por mais que às vezes a gente tente controlar, a gente tente fazer com que o ego assuma um controle ali, no final das contas é uma conexão que é incontrolável. E essa conexão ela tem como objetivo ser um catalisador de crescimento espiritual e expansão de consciência para ambos os envolvidos. Nem sempre, ou quase nunca, vai ser um relacionamento fácil, vai ser uma conexão fácil, ou ao menos estável, principalmente no início. Mas isso tem um propósito. Por quê? Porque ela serve para provocar cura, evolução e despertar da alma. Então, às vezes, vai sim mexer com feridas profundas. E agora que a gente já falou um pouquinho, já deu essa pequena introdução sobre o que são chamas gêmeas, vamos aos sinais mais comuns que indicam que você pode estar diante da tua chama. Antes de entrar nesse assunto, eu quero deixar uma coisa bem clara, gente. Quando a gente faz esses vídeos falando de sinais comuns, fases da jornada, a gente traz um tema tentando abranger o coletivo. Não quer dizer que todos os sinais vão se encaixar em todas as jornadas, em todos os casais de chamas. Casais de chamas são casais muito únicos. Não existem dois casais de chamas com as mesmas histórias, com as mesmas motivações. Então, quando a gente fala de sinais que você pode estar diante da tua chama, tenham isso em consideração. Nem sempre todos os sinais vão se encaixar com você. Mas quais são os sinais de uma conexão de chamas? É uma conexão que é extremamente instantânea e profunda. Parece que ela já começa muito profunda. Desde o primeiro olhar, desde a primeira troca, há aquela sensação muito intensa de reconhecimento de alma. Você pode nem entender sobre reconhecimento de alma, mas você sente a familiaridade com aquela outra pessoa. Porque parece que você já conhece de algum lugar, de outras vidas, mesmo que você acabou de ver aquela pessoa na tua frente a primeira vez.
E são sentimentos assim que desde o primeiro momento, desde o primeiro bater de olho, é muito profundo, é muito intenso. E você não sabe, você acabou de conhecer a pessoa, como assim? Já é tudo tão profundo, tão intenso. Esse é um possível sinal de uma conexão de chama gêmeas. O segundo sinal, o espelhamento intenso. A tua chama vai refletir tanto o teu lado luz quanto o teu lado sombra, de forma muito intensa. Você vai se enxergar no teu gêmeo, em tuas qualidades e nos teus defeitos. Tanto naquilo que você vibra muito alto, como naquilo que você ainda precisa curar. E com isso, a gente tem as discussões e os distanciamentos. Porque às vezes fica tudo tão tenso e são coisas que a gente tem dificuldade de ver, a gente tem dificuldade de aceitar que existe na gente. Então é comum que hajam atritos, até mesmo um afastamento, o distanciamento dessa chama. Terceiro sinal, sincronicidades e coincidências significativas. E aqui a gente vai falar dos clássicos horas iguais, ouvir músicas específicas, sonhar com a pessoa com uma certa frequência, coincidências que parecem que foram orquestradas pelo universo, sinais constantes que sempre te apontam para essa conexão. E quando você está naquela fase de fuga ou de negação, parece que quanto mais você foge ou mais você nega, mais os sinais ficam constantes e intensos. Esses sinais, à primeira vista, a gente falando, pode parecer algo muito bonito. Mas para quando a gente começa a fazer essa jornada, a gente entende que não é uma jornada fácil, mas é um chamado da alma para o despertar espiritual. E aí a gente vai entrar um pouquinho nos desafios que essa jornada traz. O primeiro ponto que eu quero falar, que eu acho que é tanto um desafio quanto um crescimento, é a intensidade emocional. O amor é muito profundo, mas justamente por ser muito profundo, apesar de ser muito lindo, ser muito aquela coisa que a gente fica até em êxtase, essa intensidade emocional também pode trazer dúvidas, medos, afastamentos, distanciamentos e tudo aquilo que a gente sabe que traz. A intensidade emocional ela também traz um verdadeiro ciclo de purificação emocional, porque às vezes a gente sente tanta coisa que a gente nunca sentiu na vida, que a gente tem que acessar espaços que a gente nem imaginava que tinha dentro da gente. E é aquilo, quando a gente está nesse ciclo de intensidade emocional, a gente parece estar vivendo uma montanha russa. Oscila muito entre céu e inferno, oscila muito entre, nossa, tô maravilhosa, daqui a 5 minutos, meu Deus, tô péssima, parece que meu dia acabou. Tudo com o propósito de evolução. A gente precisa muitas vezes passar por esses altos e baixos para entender algumas questões da nossa jornada. Outra coisa que também é desafio e crescimento, que é o despertar espiritual. Desafio porque a gente sabe que não é uma jornada fácil, mas crescimento porque traz a cura do ego. A dor dessa conexão, os gatilhos que essa conexão traz, ativam o processo de cura interior. É muito comum que a gente tenha crises, noite escura da alma, tudo aquilo que a gente já sabe, dores muito profundas, principalmente após ciclos de reencontro, quando há uma nova separação. E o nosso ego é desafiado a cada passo do caminho. Ele é constantemente desafiado, porque um dos principais objetivos dessa jornada é que o ego cada vez mais ceda espaço para a alma. Então ele precisa ser desafiado, ele precisa ser testado, ele precisa ser quebrado, para que a nossa alma tome cada vez mais conta do nosso ser. E o terceiro, que é a missão em conjunto, que também é tanto um desafio quanto uma oportunidade de crescimento.
As chamas, elas têm um propósito muito bonito de manifestar algo que vai além do amor romântico, do relacionamento físico. Elas têm como um objetivo, como um propósito, e isso serve para o coletivo, tá, gente? Porque cada casal de chama também tem sua missão individual, mas enquanto coletivo existe a missão de mostrar o amor de alma, o amor energético, o amor de essência, ou como é comumente chamado, o amor 5D. É uma missão espiritual de ensinar, curar, servir ao próximo, mostrar para a humanidade o que é o verdadeiro amor incondicional. E quando a união física ela se consolida, o amor dessas chamas se transforma em propósito coletivo. Um casal de chamas em união, eles conseguem impactar todos que estão ao redor deles. Mas, como a gente pode trazer um pouco mais de equilíbrio para essa jornada? Vamos falar um pouquinho sobre como navegar de forma consciente essa jornada. Como viver essa conexão com mais sabedoria. Primeiro, que de novo vai parecer muito óbvio, confiar no processo. Tudo dentro dessa jornada, cada passinho, cada decisão, cada experiência, cada acontecimento acontece no tempo certo, inclusive os períodos de separação. As separações, elas não vêm só para te punir, existe um propósito dentro daquela separação. Então a pressa, o controle, a ansiedade, elas sempre vão te tirar do alinhamento vibracional da tua união. Toda vez que você vibra em um desses três, automaticamente você já saiu do alinhamento vibracional da tua união. Então a entrega ao processo, ela é essencial. Segundo, amor próprio, autocuidado. Entender que a conexão não começa com o gêmeo. O gêmeo não é o centro dessa jornada. A conexão começa dentro de você. Quanto mais você se ama, quanto mais você se cura, mais você ativa e alinha a energia da tua união. Acolher sempre as emoções, os medos, as necessidades, ter compassividade, compaixão com você mesmo, sem que você espere que o teu gêmeo venha te dar isso, te dar essa validação. E o terceiro, que é onde muitas das minhas clientes reclamam, onde muitas das minhas clientes às vezes vêm, Sheila, não aguento mais, que é aceitar o tempo divino. A união verdadeira acontece quando ambos estão prontos espiritualmente. Não é só você que precisa estar pronto espiritualmente para viver isso. Teu gêmeo também precisa estar pronto espiritualmente para viver isso. Então, respeitar o tempo dele também é uma forma de amá-lo. Respeitar o teu tempo também é uma forma de se amar. A alma, ela já sabe o caminho, ela já sabe por onde trilhar. A mente que tem a dificuldade de confiar no processo. Então, chamas gêmeas não são só almas apaixonadas, são almas em missão na Terra, são almas com um propósito terreno. A conexão é sim real, é sim muito intensa, mas também é muito desafiadora, porque ela é profundamente transformadora. Tudo que você vive dentro dessa jornada, durante a tua caminhada, durante a tua evolução, antes de te levar para o gêmeo, vai te levar de volta para você mesmo. E aí sim, para a tua união sagrada. E aí, você está chegando no final desse vídeo. Sente que está dentro dessa conexão realmente? Quais os sinais, quais os pontos desse vídeo fez sentido para você? Me conta aí nos comentários, eu adoro quando vocês interagem comigo. Adoro ouvir histórias diferentes, relatos diferentes, porque isso é sempre muito enriquecedor quando a gente continua esse bate-papo, tá bom? Foi isso, meus amores, um ótimo final de semana para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!